Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje vou falar de um livro que, se a gente quiser entender de maneira científica e até mesmo fisiológica sobre as nossas emoções, a gente precisa ler esse livro como sem falta. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Eu, no caso, hoje estava aqui olhando para minha biblioteca e tudo, relendo alguns livros, beleza, na boa. E aí eu resolvi ver um livro que eu tava já reli algumas vezes, melhor dizendo. E no caso, eu li ele em 2022, eu já queria ler já há um bom tempo. E esse livro, ele é primordial para a gente poder entender sobre as nossas emoções, não só como o nosso cérebro funciona, no sentido de ansiedade, de depressão, de outras emoções mais fortes, também como o estresse, mas também para entender essa parte das nossas emoções de maneira fisiológica e também científica, subsequentemente, que é esse livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Cara, esse livro aqui nunca foi tão importante para os nossos tempos como agora. E cara, assim, uma coisa que ele aborda de maneira interessante, porque essa teoria aqui, o livro, de fato, ele surgiu em 1995 e ele passou por algumas atualizações, tanto que o meu livro, ele é da atualização de 2012, se não me falha a memória. É 2012? Não, 2016. Ou seja, tem uma coisa aqui recente, principalmente sobre essa questão da ansiedade. E assim, ele fala muito sobre a diferença de ter um QI e de ter um QE. O QI, que é o coeficiente de inteligência, e o QE, que é o coeficiente emocional. E ele diz que para, por exemplo, no sentido do labor, do trabalho, as empresas hoje precisam fazer com que as pessoas desenvolvam melhor um QE do que um QI. Porque muitas vezes é daquela frase que ela é real e eu vi na rede social, a famosinha, que diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são admitidas pelo QI e são demitidas por falta de QE. Ou seja, elas são admitidas pelas suas habilidades e competências e são demitidas pela falta da habilidade com as suas próprias emoções. Então, ele fala muito de que a gente tem que, de fato, desenvolver muito bem essa questão do que é, e que o nosso tempo ele vai ser definido muito por esse desenvolvimento disso, no quesito do que é. Ou seja, quanto melhor a gente desenvolver as nossas emoções, subsequentemente vamos encarar os desafios da vida de uma maneira mais fluida, de uma maneira muito mais positiva e subsequentemente de uma maneira onde a gente vai mais facilmente superar os desafios que vêm dentro da nossa caminhada. Então, cara, é muito importante que a gente possa ler esse livro aqui do Daniel Goleman para entender esses conceitos sobre as nossas emoções. E também ele fala, né, de várias teorias, principalmente a teoria das múltiplas habilidades de Howard Gardner também, né, que tem essa influência dentro do coeficiente de emoções. E também ele fala de como a gente tem que trabalhar nas nossas crianças desde cedo, sempre com cuidado, sempre com boa lapidação, sobre esse quesito de entender as emoções delas, não renegá-las e subsequentemente fazer com que a gente possa clarear esse coeficiente de emoções nas nossas crianças para que elas sejam no futuro adultos mais saudáveis. E que de fato hoje essa epidemia de ansiedade, depressão, de gente ceifando a sua própria vida, vem muito lá de trás dessa deficiência, dessa negação das emoções, e que subsequentemente os pais, por algum motivo que seja, por comportamentos inadequados ou outros tipos de motivos dos quais, no caso, reprimiram essas emoções das suas crianças, e hoje a gente tem esses adultos disfuncionais nas próprias emoções. Então, assim, vale muito a pena ler esse livro aqui do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. E cara, assim, até eu gosto de ler e reler de vez em quando, no sentido das minhas anotações, para que eu possa relembrar de que, assim,
as minhas emoções e principalmente desse desenvolvimento do meu no coeficiente emocional, é importante para eu entender como são as minhas emoções, nomeá-las de fato, entender de onde vêm os gatilhos, entender como é que eu posso reconfigurá-los e subsequentemente fazer com que minha mente seja cada dia mais saudável nesse quesito das emoções. Então, esse livro do Daniel Goleman sempre vem bem a calhar nesse quesito da inteligência emocional, beleza? Então é isso. Já deixei aqui um breve resumo desse livro aqui do Daniel Goleman. E se você gostou desse vídeo, curte aí e compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você. Se você concorda, discorda, que você tem mais a acrescentar. Se você já leu esse livro, deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre. E clica no botão de inscrever e clica na seta que amanhã vai ter mais um vídeo aqui no meu canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.